Vamos para o quadro, e aí, doutor? Pode ser, Paulinho? Prepara aí, direto do ICM, Instituto do Coração de Marília, que fica ali na Avenida Vicente Ferreira, ao ladinho da Santa Casa. Toda quinta ele tem informações, conteúdos, dicas, prevenções, respondendo às perguntas dos telespectadores. Dr. João Sais Braga, médico cardiologista. Um beijo para você, Dr. João, para toda a equipe do Instituto do Coração de Marília. Obrigada pela parceria e com vocês. E aí, doutor? Olá, Maíra, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma doença cada vez mais comum na nossa sociedade, devido ao envelhecimento da população mundial. A doença de Alzheimer é uma doença que afeta o raciocínio, a memória, a compreensão. Acontece quando certas proteínas do sistema nervoso central afetam o próprio cérebro. Essas proteínas passam a infiltrar os neurônios. Com isso, vai ocorrendo perda progressiva desses neurônios em certas regiões do cérebro, como o hipocampo, que controla a memória, ou o córtex cerebral, essencial para a linguagem, para o armazenamento das informações, para o reconhecimento de estímulos e pelo pensamento abstrato. Calcula-se que 10 a 15% das pessoas que atingem 65 anos já apresentem sinais dessa doença. Daí em diante, a prevalência só cresce, cerca de 3% ao ano, até atingir quase que 50% das pessoas que chegam aos 85 anos de idade. Colocadas essas informações, vamos à pergunta do telespectador. Olá, muito obrigado pela sua pergunta. Realmente existem alguns indícios, alguns sinais de que uma pessoa possa estar desenvolvendo essa doença. Vamos a eles. Por exemplo, passa a ocorrer falta de memória para acontecimentos recentes. Pode acontecer uma certa repetição da mesma pergunta várias vezes, uma dificuldade para acompanhar conversações ou até pensamentos mais complexos. Começa a existir uma incapacidade de elaborar estratégias para resolver certos problemas do dia a dia. Passa a existir uma certa dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos que eram bem conhecidos. Existe também uma certa dificuldade para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos. O doente passa a ter uma certa irritabilidade, uma certa agressividade, ou até interpretações erradas de certos estímulos auditivos ou visuais, e aí passa a apresentar uma tendência ao isolamento. Outro aspecto muito importante é considerar que cuidar de pacientes com Alzheimer é muito desgastante. Portanto, vou dar algumas dicas que podem facilitar a vida dos doentes e daqueles que cuidam dos pacientes. Algumas medidas podem facilitar muito. Por exemplo, fazer o portador de Alzheimer usar uma pulseira com dados de identificação, como o nome dele, o endereço, o telefone, porque um dos primeiros sintomas é o paciente perder a noção de localização, a noção do lugar onde ele se encontra. É muito importante estabelecer uma rotina diária, ajudar o doente a cumpri-la. Muitas vezes é importante espalhar lembretes pela casa. Apague a luz, feche a torneira, desligue a TV, isso pode ajudar bastante. Frequentemente, simplificar a rotina do dia a dia acaba sendo muito eficaz, fazendo com que o paciente possa continuar envolvido com ela. Encorajar a pessoa a se vestir, a comer, ir ao banheiro, tomar banho por conta própria. Certificar de que o doente está recebendo uma dieta balanceada, praticando atividades físicas de acordo com as suas possibilidades, é claro. Procurar eliminar o álcool, o cigarro,
pois agravam ainda mais o desgaste mental. É importante estimular o convívio familiar e social do doente. É prudente reorganizar a casa, afastando objetos e situações que possam apresentar perigo, que tenham o mesmo cuidado do paciente de Alzheimer com que temos com as crianças, por exemplo. É importante providenciar ajuda profissional quando o trabalho com o paciente estiver sobrecarregando aquele familiar ou amigo que cuida do paciente com Alzheimer. Para finalizar, é importante dizer que se você tiver um amigo ou um familiar com sinais de perda de memória ou declínio cognitivo, é importante que você procure ajuda médica. Um médico clínico, um geriatra ou um neurologista serão capazes de lhe ajudar no reconhecimento e no tratamento dessa enfermidade. Um forte abraço e até a semana que vem. Muito bem, obrigada, doutor João. Até a semana que vem com mais informações sobre saúde, mais saúde humana, mais aí, doutor.